Bom dia a todos, bem-vindos ao Mundos e Fundos. Para começar mais uma semana em beleza, decidimos trazer aqui o Ruben mais uma vez para enquadrar aqui um problema que o Ruben tem e, portanto, vamos aqui trocar aqui umas ideias que é a Cissy de Grise paga-lhe pouco e ele quer saber como é que resolve a vida dele. Quais é que são as tuas dúvidas, Ruben? Primeiramente, a minha primeira dúvida é o que é que devo fazer com o dinheiro assim que o recebo. Sempre ouvi falar em poupança, em investimentos e gostava de saber a tua opinião sobre, primeiro, o que é que consiste a poupança, sendo, se calhar, uma das principais recomendações que me fazem no dia-a-dia. Portanto, é importante termos uma ideia que o mundo não acaba amanhã. E nós gastarmos o dinheiro é útil, nós temos uma utilidade quando queremos comprar uma coisa, consumir uma coisa, é útil e, portanto, tem um valor para nós, mas nós podermos juntar dinheiro para poder usufruir dele no futuro, seja em segurança, porque temos mais capacidade de tomar decisões, quando temos alguma poupança de lado, seja em consumo futuro de bens de maior valor, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, se calhar preciso de juntar algum dinheiro, sempre são os dois lados da equação. E é muito perceptível que uma pessoa jovem como tu, quer sair à noite, impressionar umas miúdas, etc. Ok, tenho algum dinheiro, vou usufruir desse dinheiro. Sim. Mas será que esse valor tem que ser todo o valor que tu ganhas? Tem que ser uma parte do valor que tu ganhas? Se há alguma fórmula para fazer isso? Sentes alguma pressão de... Olha, os meus amigos vão comprar uns ténis, também vou comprar uns ténis. Como é que tu vês o dia-a-dia? Existe essa pressão? Ok, qual seria a recomendação então, por exemplo, de ter uma porcentagem do salário que me recomendarias para um bom nível de poupança? Uma vez que nós pagamos muito, tu podes poupar muito. Não. Mas aqui a ideia não é uma porcentagem, é as pessoas têm que conseguir ter um nível de vida que seja estável, que é eu estou confortável, é óbvio que almejamos sempre para o melhor, mas não podemos passar necessidades só com o intuito de poupar, porque senão não vai ser é como as dietas, não é uma coisa que conseguimos fazer de maneira fácil. Se nós nos obrigamos a fazer uma dieta, depois nunca conseguimos aquele corpinho que almejamos. E portanto, tem que ser uma coisa que se integre nos nossos padrões do dia-a-dia. E a poupança é exatamente igual. É uma coisa que às vezes nos custa, porque gostaríamos, se calhar, de ter aquele prazer mais imediato de consumir alguma coisa, mas tem que ser uma coisa que seja consistente e, portanto, não pode exigir um esforço por aí além. Uma das técnicas que as pessoas utilizam, e há muitos chavões sobre o assunto, é pague-se primeiro. Portanto, recebes o salário e dizes, ok, a minha métrica é poupar 10% do salário no mínimo. Poupo 10% para uma conta ao lado, para uma conta de investimentos, para o que seja, e vou viver como se só tivesse o resto do salário. Se chegar ao fim e ainda poupar alguma coisa, posso poupar o resto. Mas vai ter que haver uma tentativa e erro, uma calibragem própria que tu vais ter que fazer, porque até pode haver meses em que vais recorrer à poupança por alguma razão. Queres fazer uma viagem... Deveria fazer primeiramente um plano e depois sim fixar, entre aspas, um valor acho que poupar, pagar-me primeiro, como estavas a dizer. Da experiência das pessoas com quem nós falamos e até da nossa própria experiência, o que eu chego à conclusão é, primeiro é preciso saber em que é que gastamos, portanto, identificar as nossas despesas, não só eu gastei aqui, mas eu tenho um plano para o mês, eu normalmente gasto, sei lá, 100 euros de transportes, ou de supermercado, ou de sair à noite, e ter uma espécie de uma rúbrica de orçamento para cada unidade, para eu ter uma expectativa, olha, este mês já fui a demasiados restaurantes, este mês já comprei demasiada roupa, para o que eu achei normal quando estava a pensar disto de uma maneira estruturada e não naquela altura que me apetece mesmo, ir com os amigos. Portanto, é tal como os investimentos, não é? Não pensar a quente, pensar de uma maneira estruturada e ter um plano ajuda. Depois, registarmos o que gastamos ajuda a medir se estamos a cumprir o plano. Portanto, isso é o primeiro passo, é conhecermos a nós próprios e as nossas vontades versus os nossos pensamentos estruturados. E depois, ao conseguirmos poupar, vamos conseguir também alocar a outras coisas. Podemos decidir, ok, vou gastar num futuro próximo, ou vou querer investir porque até que viver dos rendimentos, uma coisa assim do género. Portanto, podemos ter outros objetivos com o poupar, mas no fundo vai ajudar a nossa robustez financeira, não vamos estar tão dependentes de um mês mau. Okay, se calhar pegando nisso que acabaste de dizer, quais seriam os potenciais destinos onde poderíamos aplicar as nossas poupanças? Estavas a dizer que podíamos poupar para gastar daqui a pouco tempo ou guardar para o longo prazo. Que sugestões é que me darias, por exemplo, para eu aplicar minhas poupanças para um investimento a longo prazo? Ou para algo a longo prazo? Portanto, eu acho que primeiro há aqui uma questão que nós temos que definir, que é um bocadinho o que também nos traz aqui para cima da mesa, que é nós precisamos de conhecer as alternativas e os riscos. E eu acho que, por exemplo, tu estás aqui
num ambiente que envolve investimentos, vais ficar a conhecer os ativos financeiros, que tipos de riscos é que tem, historicamente o que é que aconteceu, porque muitas vezes cá só olhamos para o último ano ou para os últimos 5 anos e não é exatamente o risco que os ativos têm. Portanto, é importante o conhecimento. Porquê? Porque isso vai nos dar uma maior certeza quando eu tomo uma decisão de conhecer os cenários e estar mais confortável com ele. E depois, para o longo prazo, muitas vezes nós baseamos muito nos conselhos das pessoas que estão à nossa volta. Olha, os meus pais dizem que investir em ações é terrível porque perderam na Telecel em 1991 ou uma coisa assim do género. Nós temos que nos abstrair um bocadinho disso e, no fundo, cada investidor tem que pensar pela sua cabeça. E o que nós, não é aconselhamos, mas o que nós forçamos quase os nossos clientes a perceber é, quando eles compram um instrumento, seja um fundo, seja ações, seja obrigações, que riscos é que ele está realmente a correr que nós damos como garantidos. Vou comprar obrigações da PT porque nunca vai à falência. Foi à falência. Vamos comprar obrigações de um Estado qualquer porque nunca vai à falência. Pode ir. Portanto, há uma probabilidade baixa, mas para ter um retorno associado há um risco. E é isso é que nós temos que perceber. Depois, é óbvio que há investimentos que no longo prazo, em média, têm rentabilidades históricas melhores. Estamos a falar, por exemplo, do caso das ações, que são reconhecidamente mais arriscadas, mas por serem mais arriscadas também têm um retorno associado. E temos que perceber porque é que isso acontece. Mas, essencialmente, todos nós que estamos aqui, quer deste lado, quer desse lado, nós trabalhamos para melhorar a nossa vida, o nosso mundo, e as empresas é a mesma coisa. Ninguém trabalha para ter prejuízo. Certo. Todas trabalham para ter lucro. Portanto, há uma força ativa na sociedade que tenta responder às alterações económicas, às alterações de padrões de consumo, etc., para gerar lucro. E nós estamos a investir nessa força ativa, no fundo, quando estamos a investir em ações, e é por isso é que a longo prazo é a classe de ativos que traz maior rentabilidade. Depois, há ciclos económicos negativos, e aí é que, por exemplo, aparece uma empresa como a Sixi, como nós falámos no primeiro episódio, em que o nosso objetivo é fazer essa gestão do que estamos a ver para a frente, dos ciclos económicos, etc., de maneira a alocar o risco da melhor maneira. E acompanhar as tendências. O objetivo é, no limite, seria, se nós fôssemos um robô muito eficiente, descobrir antes do dia começar se vai ser um dia em que os ativos vão valorizar ou desvalorizar. Sim. Como isso não acontece, o acompanhar as tendências ajuda-nos a ir calibrando os nossos investimentos paulatinamente, em vez de termos de decidir agora amanhã é 0, no dia a seguir é 100%. Portanto, nós não fazemos isso, vamos calibrando e isso envolve acompanhar os mercados financeiros. Muitos investidores, muitas pessoas que fazem poupança e que depois querem aplicar a sua poupança, não têm esse tempo e, portanto, têm que entrar num nível de decisão diferente, que é, dão esse mandato a alguém para gerir as poupanças por eles, ou fazem um investimento mais passivo que requer menos manutenção e menos acompanhamento dos mercados financeiros. Ok, certo. E pronto, passando agora para outra questão, que afeta um bocado, é hoje frequentemente falar de inflação. Tendo em conta que os preços estão a subir, o que é que eu posso fazer, poupando ou investindo, para tentar acompanhar essa inflação e evitar que o meu salário perca dinheiro ao longo do tempo? A primeira coisa que podes fazer é arranjar investidores para a Sixi para nós podermos aumentar o salário. Não, estou meio a brincar, mas a verdade é há uma componente associada à produtividade da sociedade como um todo, não é? Portanto, quando aumenta a produtividade, quer dizer, por cada unidade de esforço, nós produzimos mais output económico. Certo. E, portanto, o teu esforço tem um valor à hora ou um valor ao mês mais valioso. Portanto, consegues subir o salário sendo mais produtivo, digamos assim. E isso é a principal maneira como as pessoas conseguem combater a inflação, é ter aumentos salariais. Mas para serem sustentáveis tem que haver este tal aumento de produtividade. Outra maneira é agarrar no dinheiro que está parado não está a render nada, por exemplo... Das poupanças. Exato, as poupanças muitas vezes as taxas de juros até há pouco tempo estavam a zeros e agora começa a haver algumas taxas de juros positivas, mas tendencialmente rendem pouco. Porquê? Porque são coisas muito seguras, muito reguladas. Os bancos, para não pagarem de volta um depósito, é preciso acontecer uma grande hecatombe, portanto tem um risco pequeno, os depósitos rendem pouco. E, portanto, nós precisamos de um rendimento potencial maior para conseguir combater a inflação. Mas a inflação nós não podemos medir num período de curto tempo. O que é? Ok, a inflação agora está a 10%. O meu portfólio tem que dar 10%. É quase impossível garantir isso. Portanto, o que nós temos que pensar é, ok, em períodos médios, a inflação se calhar normal é entre 2% e 4%. Certo. Portanto, eu vou querer um investimento que tenha uma rentabilidade média em cima desse valor de 2 a 4. Vai haver anos que a inflação foi 10 e eu só consegui se calhar 4 ou 0. E vai haver anos em que a inflação foi 2 e eu consegui 6. Em média é que tu vais ter que ter um plano de longo prazo para manter o teu poder de compra.
Mas isso vai direto também a uma questão que muitas pessoas têm, especialmente da tua idade, que acham que o mercado financeiro é uma maneira de enriquecer rapidamente. E vemos isso muito quando as pessoas concentram os investimentos, por exemplo, em bitcoins, em coisas muito voláteis. O objetivo das pessoas não é investir no longo prazo, é enriquecer rapidamente. O mais rápido possível, certo. E, portanto, nós é uma coisa que também temos batido muito nesta tecla com toda a gente, que é, tem que haver o longo prazo, tem que haver uma avaliação da performance dos investimentos, se a minha estratégia está correta ou não, e essa avaliação deve ser feita pelo menos 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, se o gestor que eu escolhi está a cumprir bem o mandato, se o meu plano está adequado às condições económicas que estão para a frente, etc. Mas tem que haver realmente um plano de longo prazo, que é, ok, o meu objetivo não é ganhar 100% este ano e 200% no próximo, o meu objetivo é ter o meu poder de compra defendido. É para isso que servem os mercados financeiros, é para ter um rendimento compatível com o risco. Se estamos a almejar um rendimento muito dispar, quer dizer que também estamos a correr um risco enorme. Ou estamos a fazer uma alavancagem, por exemplo, pedir dinheiro emprestado para investir. Se correr mal um bocadinho, deixamos de ter dinheiro para pagar a dívida de volta. Há pessoas que fazem isso. E, portanto, temos de ter muito cuidado também com os nossos objetivos, porque isso vai impactar depois o teu objetivo de longo prazo, que é, se perderes o teu dinheiro hoje, ele não vai gerar, de certeza, rentabilidade no futuro. Ok, estou a perceber. E pegando agora também, continuando nessa perspectiva do longo prazo, imaginando que eu quero começar desde já a poupar para a reforma e tentar garantir que tenha algum para a reforma, que esta não está garantida pelo Estado português, como é óbvio, que tipo de produtos ou que tipo de investimentos é que tu recomendarias para um jovem como eu, agora a começar a trabalhar, para já a pensar no possível reforma? Ok, nós depois haveremos de cobrir os tipos de ativos que existem de uma maneira mais exaustiva, acho eu. Okay. Mas acho que, essencialmente, há uma força negativa neste universo que acho que é preciso combater, que são os impostos. E, portanto, o objetivo principal de quem vai investir no longo prazo deverá ser, numa primeira escolha, é dizer assim, ok, eu vou escolher a minha política de investimentos, vou escolher que tipos de ativos é que eu vou comprar, e no teu caso, como é jovem e estás a investir para o longo prazo, tal como nós falámos, o melhor ativo, se calhar são ações, é ter um perfil que tem um investimento em ações maioritário, ou pelo menos com uma componente de ações elevada, porque mesmo que haja uma parte negativa, um ciclo de ações negativo, tu poderás recuperar. Sim. Se tiveres uma parte que está num investimento flexível que te possa defender disso, melhor, porque há um grande problema com as perdas. Se nós cairmos 50% no nosso investimento, nós não precisamos de recuperar só 50% para ir para zero, precisamos que o investimento suba 100%. E, portanto, defendermos perdas elevadas é importante para contribuirmos para o crescimento do património. E, portanto, a primeira parte é escolher os ativos e ter cuidado com as perdas. A segunda parte é minimizar o tal papão dos impostos. E, nesse caso, em Portugal, nós temos uma figura, que é o PPR, que muitas vezes as pessoas pensam PPR é só para associar à reforma, receber até 400 euros no benefício no IRS. Portanto, quem é jovem como tu, e aplica até 2.000 euros pode ter um benefício de até 400 euros no IRS, mas não é esse o principal benefício. O principal benefício que nós vemos e que nós comunicamos aos nossos clientes é, atenção, tem um veículo de investimento que, se for para o longo prazo, há de ter mais-valias consideráveis, e essas mais-valias, em vez de serem taxadas a 28%, neste momento podem ir até uma taxa mínima de 8%. 20% do lucro para o Estado ou para mim é uma grande diferença. E, portanto, isso vai proteger. Tu escolheres neste momento um veículo que protege o teu património deste papão que são os impostos, é uma decisão muito importante. Portanto, por exemplo, escolher um PPR em vez de um ETF, por exemplo, pouparia-me cerca de 20% dos ganhos. Agora, o que tu tens que perceber é, ok, eu quero o risco que estava no ETF. Vou pôr, sei lá, um ETF do S&P 500. Vou pôr 30% do meu património em ações americanas no S&P 500. Será que existe um PPR que mantém 30% do meu investimento em ações americanas? Ou, para o meu portfólio como um todo, para o objetivo que eu tenho para o meu portfólio, será que existe um PPR que tem as regras de investimento que eu acho que vão cumprir este objetivo? Pronto. E é isso que deve ser a avaliação. Primeiro sempre, escolher a política de investimento, saber em que é que estamos a investir. Porque é muito lindo eu dizer, olha, agora é uma boa altura para investir em ações. Mas depois nunca ninguém me vem perguntar, olha, hoje devo vender? Hoje devo vender? Portanto, não pode haver esta recomendação. Tem que ser a pessoa a perceber se vai investir em ações e está num veículo que só investe em ações, vai estar investido num ciclo positivo e num ciclo negativo. Mas aí convém ser uma pessoa que também esteja dentro, acompanha os mercados frequentemente, né? Para conseguir arranjar o timing mais ou menos adequado. Pronto, o timing é uma coisa que não existe. Pronto. Okay. Ninguém tem uma bola de cristal, não é? Certo. Nós
acreditamos que é preciso estar investido para ter retorno consistente dos mercados. O que nós acreditamos é que conseguimos ir tomando decisões sobre onde estar investido de uma maneira eficiente. E, portanto, a Sixty o que é que faz? Decide se é para investir em ações nos Estados Unidos, ou no Japão, ou em obrigações, ou em commodities, mas na realidade estamos quase sempre investidos. Certo. O que é que a maior parte dos investidores que eu vejo faz e que eu acho que faz de uma maneira errada, que é compram um ETF porque tem aquela coisa que em média as ações vão dar X% e depois quando há uma queda assusta-se porque não estava a contar com uma queda de 30% ou 40%. E a tendência com o susto é vender e acabam por perder Exatamente. dinheiro. E portanto, aqui o que deveria ser à partida devia ser as pessoas estudarem de alguma maneira e conseguirem calibrar o seu perfil de risco e perceberem, ok, eu se calhar não posso afetar 70% do meu portfólio de ações porque eu vou dormir mal quando as ações caírem 30%. Se calhar o meu perfil de risco é só de 50%. Ou então se calhar preciso realmente de alguém que olhe para o meu dinheiro de uma maneira ativa e não o gestor que me ligou uma vez para comprar um produto e nunca mais me ligou para fazer o acompanhamento de as razões porque eu comprei aquele produto, se ainda estão ativas, se melhoraram ou se pioraram. E é isso é que me faz imensa confusão, é que as pessoas parece que conduzem no mercado financeiro a olhar para o retrovisor. Olha, no ano passado subiu muito um fundo de ações de uma empresa chinesa de tecnologia, vou comprar só isto. E depois é óbvio que as condições mudam e ninguém lhes diz e as pessoas também não vão investigar nem acompanham os mercados e depois ficam surpreendidas quando têm resultados que não estão à espera. Portanto, quem faz uma seleção específica do tipo de investimentos que está a fazer tem que fazer algum acompanhamento. Senão tem que ter a certeza que quem está a gerir o seu património tem realmente um mandato que permita fazer uma gestão e não dizer, olha, é um fundo de ações, tem o mínimo sempre de 90% investido em ações. Se o mercado cair, pode ser o melhor de todo o mundo, mas tem que cumprir as regras, tem que ter 90% investido em ações e vai cair com 90% de ações. E eu acho que é isto que a maior parte das pessoas não percebe e espero que tu desde novo consigas selecionar os teus ativos. Não é os que tenham melhor performance, porque isso é, lá está a bola de cristal, é os que trazem a performance mais robusta, da maneira que tu te sintas confortável. Ok, então, resumindo, tendo em conta uma pessoa que não tem grande tempo ou que não se quer dedicar a acompanhar os mercados, deverá escolher um produto flexível em que encarga a responsabilidade de gestir o seu portfólio aos gestores da empresa, como por exemplo fazemos aqui na Sixty. Portanto, nós criámos a Sixty porque acreditamos que esse é um modelo. Ok. E que esse deverá ser tendencialmente o que traz valor às pessoas. Mas implica que as pessoas não é que nunca mais olhem para isso. Têm que perder tempo de pelo menos de 2 em 2 ou 3 em 3 anos a avaliar se o nosso trabalho está correto e está face às expectativas que eles estavam à espera. Porque nós também não queremos que as pessoas comprem um fundo de investimento e nunca mais o avaliem. Não, têm que continuamente a perceber se o mandato que atribuíram está a ser bem executado. Existem imensos fundos que dizem que fazem qualquer coisa e que depois é muito fácil encontrar um índice que compara com essa metodologia e vamos ver e a performance do investimento é completamente diferente da performance de um índice que segue uma metodologia qualquer. E, portanto, é fácil perceber que se calhar não houve uma avaliação prévia ao investimento. Ok, então antes de investir, é sempre avaliar e comparar diversas opções. Portanto, já estou a perceber que aqui um bom tópico, depois digam se é verdade ou não, comentem, façam alguma coisa, não sei bem como é que isto funciona, mas digam-nos que é um guia de investimento, um guia de como selecionar investimentos, poderia ser uma coisa útil? Eu estou aqui a perceber para a conversa do Ruben que se calhar poderia ser uma coisa útil. Portanto, há um passo a passo, digamos assim. Exato, exatamente. Porque malta como eu que acabou de começar, não temos ainda as bases, também não temos tempo para despender a pesquisar sobre isto. Se tivéssemos uma espécie de um guia, digamos assim, com uns determinados passos a seguir, seria muito mais fácil para selecionarmos a informação e vermos o que é verdade ou não. Porque, por exemplo, vemos muitas vezes nas redes sociais bastantes ofertas de Forex a prometer retornos elevadíssimos e quando a malta é desconfiada. E seria sempre importante ter alguém de confiança, como aqui na Sixty, que nos pudesse passar essa informação de forma ótimo. É assim, é isso. Nós queremos ser esse parceiro de confiança, obviamente que nós vendemos um serviço que é um serviço de gestão, não queremos esconder isso a ninguém, portanto o objetivo é ser o mais aberto possível. Queremos passar a informação às pessoas de uma maneira robusta, que as pessoas depois agarrem nessa informação e escolham consoante as suas ideias, sabendo o que é que nós fazemos, obviamente. Claro. E, portanto, vamos tentar construir esse guia de maneira a trazermos valor para a nossa audiência e especialmente para este público mais jovem que pensa o futuro do país.
o futuro do país e, mais do que isso, investir é uma grande responsabilidade, porque o investidor não devia ser só alguém que entrega dinheiro e desaparece. Devia ser alguém que exige que as empresas sejam mais lucrativas, exige que as empresas tenham gastos mais bem explicados, exige que as empresas cumpram no limite as políticas de ambiente, que hoje em dia estão muito em voga. Mas o investidor devia ser alguém que exige, porquê? Porque isso depois traz a sociedade para o caminho certo. Se nós entregamos dinheiro só porque sim, as empresas que já eram mais valiosas há 5 anos são aquelas que tinham mais market cap, são aquelas que vão receber mais dinheiro. Estamos a passar um atestado de carta branca aos gestores dessas empresas e, portanto, o mundo depois acaba por derivar para níveis ou para situações que nós não contávamos. E, portanto, o investidor tem uma grande responsabilidade aqui, que é no fundo é o que tem a cenoura para os mercados mexerem-se para o sítio em que ele abana a cenoura. Portanto, toda a gente quer o dinheiro do investidor, não é? Mas o investidor devia exigir que o gestor cumpra o mandato que tem, exigir que as empresas se desenvolvam no sentido que estão a dizer, que comunicam. Okay. E portanto, eu acho que é uma componente muito importante dessa parte do futuro que tu estás a dizer, que é consciencializarmos as pessoas que realmente são o futuro e a exigência delas é que faz o mundo mover-se para o sítio certo. Estou a perceber. Se calhar agora, com pergunta final e para terminarmos, que recomendações darias a mim, neste caso que estou aqui a falar contigo, mas a outros jovens como eu, sobre poupança e investimentos e as principais metodologias a seguir? Portanto, há vários fatores que são sempre muito falados e um deles é o tempo. Portanto, o tempo é um aliado poderoso da poupança. Se nós conseguirmos poupar daquela maneira como fazer dieta sem esforço, é uma poupança que vai sendo recorrente e, portanto, não vimos nada no primeiro ano, vimos muito pouco no segundo ano, mas a partir do terceiro, quarto, quinto ano, o nosso crescimento do nosso estoque de poupança, digamos assim, vem por dois fatores. Um, pelo crescimento do nosso income, do que nós ganhamos e do que nós conseguimos poupar, e outro começa a ser o rendimento que nós tiramos dos mercados financeiros, os juros compostos, o investir sobre investimento e, portanto, o tempo é um aliado muito poderoso. Começar cedo é uma diferença enorme no património que tu vais conseguir juntar na tua vida. Começar a juntar hoje versus juntar daqui a 10 anos. Eu agora quero curtir a vida e vou para a praia e para viajar, etc. Isso é importantíssimo, ter essas experiências é importantíssimo, mas de uma maneira estruturada, em que tu percebas, ok, não estou a hipotecar o meu futuro porque sei que, sei lá, estou numa indústria que até tem bons salários, ou uma aceleração de carreira, ou tenho confiança no meu futuro, é uma coisa. Ok, estou a investir em mim próprio. E é o maior investimento que podes fazer. Certo. Outra coisa é, estou-me a endividar para ir fazer este estilo de vida, é o pior que tu podes fazer. Okay. E, portanto, há aqui um nível em que nós vamos ter que estruturar a nossa vida, o tal plano inicial que nós falámos no início, que é definir o plano. Eu tenho um plano, vou seguir o plano, não vou abdicar da minha vida para seguir o plano. Vou ter, obviamente, alguns prazeres da vida. E depois, ao começar a correr o tempo a meu favor, e capitalizar em cima disso. E, no fundo, o que eu faço e o que eu vejo que outras pessoas que têm uma vida financeira orientada fazem é, a cada despesa, pensarem, será que eu preciso mesmo de ter esta despesa? Que valor é que eu vou tirar daqui? As minhas filhas sofrem imenso com isto, porque às vezes elas querem coisas e não conseguem perceber porque não agora, não é? Mas é muito importante essa mentalidade e este interesse que tu estás a ter desde jovem de como é que eu aumento os meus recursos financeiros para ter uma liberdade num curto prazo de tempo de tomar as minhas decisões, no limite. Ou de fazer gastos maiores. Uma das decisões pode ser, hoje quero gastar 1 milhão de euros. Mas preciso ter 1 milhão de euros no bolso para gastá-lo num dia. Claro. E portanto, é este conjunto de... O mundo é complexo, mas há aqui um conjunto de fatores que jogam a nosso favor e um conjunto de fatores que jogam contra nós. Controlarmos os nossos desejos e ansiedades e seguir um plano e usar os fatores para o investimento, como o tempo, a rentabilidade, o risco, a nosso favor, ajudam-te a ganhar uma robustez enorme na tua vida. Agradeço mais uma vez pelas dicas que tivemos aqui. Não me agradeças já, porque aquele guia de investimento, tu vais ter bastante trabalho a fazê-lo, porque vai ajudar a fazer a tua pesquisa e a darmos informação útil às pessoas. Eu acho que, acima de tudo, ninguém tem que agradecer. Nós estamos cá para dar o melhor possível, porque lá está, é a minha responsabilidade querer um mundo melhor e pessoas mais informadas e que exijam de mim, e portanto é isso que nós estamos aqui para fazer, é dar a informação para as pessoas saberem como exigir, e é esse o nosso objetivo. Ok, obrigado, Duno. 60 degrees.
Assim nos despedimos de mais um episódio. Até para a semana, malta.